Olá! Religiões afrodescendentes. Como essa cultura trazida em tempos coloniais se firmou no Brasil? As crenças africanas sobreviveram por meio de prática secreta? Sincretismo com o cristianismo? Os espaços dessas religiões em nossa sociedade e o mal nos olhares de fora. Anos atrás, em reportagem para o Globo Repórter, o jornalista Cid Moreira disse que para os cientistas sociais, quem não conhece ou não quer conhecer suas origens culturais pode não chegar a uma avaliação correta de sua realidade. Isso é o que chamamos de preconceito. Numa retrospectiva de uma de nossas raízes mais profundas, veremos por que na herança negra trazida pelos escravos, a religião foi o aspecto mais preservado no contexto de resistência cultural. Entender a nossa cultura é focar na palavra sincretismo, porque o Brasil é isto, misto de povos, culturas e tradições, diferentes ou até antagônicos em um só elemento, porém é perceptível alguns traços originários. No processo de colonização do Brasil, o país deixava de ser unicamente indígena, se encontrando com a cultura europeia e africana, já que utilizávamos sua mão de obra escrava. Os africanos, em especial, estabeleceram um marco na cultura brasileira, principalmente no cenário religioso. Com a dominação dos povos brancos e a imposição de sua cultura, os negros se viam obrigados a praticarem seus estilos de vida de forma resguardada. Hoje, o que as pessoas entendem é que os grandes reis negros que vieram para o Brasil, que foram expulsos pelo seu próprio povo negro, que existiam as guerras entre as aldeias, e aquelas aldeias que perdiam a guerra eram capturadas e vendidas ao senhor de escravo. Então, a cota da mina era um porto que existe na África que traziam os negros de lá para cá. Isso foi expandido Salvador e Maranhão. Como os escravos traziam consigo várias crenças que se modificaram no espaço colonial de uma forma geral, o contato entre diversas nações africanas empreendeu a troca e a difusão de um grande número de divindades. Perante esse crescimento, a Igreja Católica se colocava em um delicado dilema ao representar a religião oficial do espaço colonial. O clero, por muito tempo, reprimiu as manifestações religiosas dos escravos, impondo assim o paradigma cristão. Em outras situações, preferiam fazer vista grossa aos cantos, batuques, danças e rezas ocorridas nas senzalas. Os negros organizavam propositalmente suas manifestações em dias santos ou durante outras festividades católicas. Aos poucos, as religiões afro foram se difundindo com a cultura brasileira e abrindo espaço na sociedade. Do ponto de vista dos representantes da elite colonial, a liberação das crenças religiosas africanas era interpretada positivamente como uma forma de evitar a tentativa de fuga dos negros, já que ao manterem suas tradições religiosas, muitas nações africanas alimentavam as antigas rivalidades contra outros grupos de negros atingidos pela escravidão com a preservação dessa hostilidade. Mas a luta pela liberdade de expressão dos afros brasileiros continuou por décadas. Eles não têm o conhecimento da religião. Se eu tivesse aqui com mau hálito, vocês iam comentar depois. Se você estiver usando uma roupa ruim, as pessoas têm esse hábito de malhar. Ser humano, né? Entendeu? Sacanagem agora virou bullying, né? Então, é por aí. As pessoas, a própria língua, de falar mal, como posso dizer, de notar as outras pessoas e achar que é bom, que é melhor do que as outras pessoas, que podem discriminar, minimizar. Você é advogada ou você é jornalista, eu não sou porra nenhuma, mas eu tenho os mesmos direitos que você tem. Infelizmente, hoje a sociedade brasileira, a grande minoria da classe baixa, eles não reagem porque você apresentou uma carteirinha da OAB, eu sou advogado. Ah, não é advogado, morre de medo. A participação dos negros nas manifestações de origem católica até parece ou pode representar a conversão religiosa dessas populações e a perda de sua identidade. Muitos escravos, mesmo se reconhecendo como cristãos, não abandonaram a fé nos orixás, voduns e inquices oriundos de seu continente. Com o tempo, essas crenças abriram campo para que novas experiências religiosas dotadas de elementos africanos, cristãos e indígenas fossem construídas no Brasil. A cultura brasileira tem essa capacidade de assimilar diversas influências culturais e transformar, digamos, numa cultura própria,
muito aberta à diversidade. A partir deste sincretismo, podemos compreender por que vários santos católicos equivalem a determinadas divindades de origem africana. Além disso, chegamos à compreensão da diversidade religiosa que muitos brasileiros praticam. Compreendemos como vários dos deuses africanos percorrem religiões distintas. Hoje, não é difícil conhecer alguém que professe uma determinada religião, mas que se simpatize ou também frequente outras. Por fim, o sincretismo religioso acabou articulando uma experiência cultural própria. O negro escravo, para lembrar o orixá dele da África, ele usava a imagem do santo no altar, né, tipo São Jorge no altar, e embaixo um assentamento, algo que lembrasse o Ogum, que era o orixá do ferro. Então o sincretismo ele foi usado para o negro escravo para lembrar os seus orixás. O preconceito ainda existe, por nós não termos um lugar exato para botar nossos trabalhos, uma cachoeira para a gente conseguir fazer os trabalhos. Às vezes a gente vai numa rua botar uma oferenda para um orixá. Ah, vai macumbeiro. Não é macumbeiro, macumba não existe. Existe a Umbanda. Existe a fé de cada um no coração. Vocês acreditam? Quantas e quantos, não vou falar, mas quantas e quantas pessoas de outras religiões, e ainda friso que são pessoas importantes, vêm, tomam banho de folha, almoçam com a gente, entendeu? E se tornam grandes amigos. Tanto do ponto de vista religioso quanto em outros aspectos de nossa cultura, é possível observarmos que o diálogo entre os saberes abre espaço para diversas inovações, principalmente a inovação do pensamento humano, a partir do momento que este se liberta da intolerância religiosa. Porque o Brasil é isto, misto de povos, é samba no pé, é fé no santo e feijão no prato. Tauedei ao e ao doro janjan. Ao do que janjan.